Eu era árvore, vivendo, caminhando como se meus pés não estivessem conectados ao chão. Tenho raiz, sempre tive. Uma raiz de rio, de barco, de floresta, de cidade castigada, colonizada, mas forte, apesar de tanto e tudo. Aonde quer que eu vá, ainda tenho um sentimento doído de não lugar. Mas quando ouço a voz da mainha, sei que sou dos rios do Pará, por mais que em qualquer outro lugar não entendam o que é ser desse canto. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Flor de Gume, lançamento da autora paraense Monique Malcher. Então, sim, vai ter uma autora da região norte no projeto 2020 com as brasileiras, o que está me deixando muito feliz. Esse é o primeiro livro da Monique, saiu pela editora Pollen e acabou de sair, é um lançamento mesmo. É uma coletânea de contos, mas esses contos da Monique são bastante poéticos. Alguns desses textos, eu diria, são mesmo poemas em prosa, então tem essa mistura de gêneros nos textos dela. E ela vai falar um bocado sobre essa experiência de ser do Pará. E uma experiência também ligada ao feminino, né? Então, são histórias muito focadas nas figuras das mães, das avós, com narradoras mulheres. Quase todas as narradoras são mulheres, não todas, mas a maioria são mulheres e tem muito forte essa coisa de ancestralidade, da relação com a mãe, com a avó e dessa herança cultural. Tem muito da paisagem da região norte, em especial do Pará, e dessa experiência de família de ribeirinhos, rios, barcos, mas também de uma experiência suburbana, que eu adoro acompanhar, tendo sido eu nascida e criada no subúrbio também, né? Só que aqui no subúrbio de uma outra região é sempre interessante quando eu encontro livros que mostram essa experiência de subúrbio no país, mas em regiões diferente do Sudeste. E o livro é dividido em 3 partes. A parte 1 se chama Os Nomes Escritos nas Árvores, os Umbigos Enterrados no Chão. São títulos bem poéticos, né? A parte 2 é Quando os Lábios Roxos Gritam em Caixas de Leis Herméticas. E a parte 3, O Reflorestar do Corpo, o Abandonar das Pragas. São 37 contos, coisa beça, mas são textos relativamente curtos. Então a leitura de cada um é relativamente rápida. A Monique, além de escrever, fez a ilustração do livro. O livro é cheio de colagens, a Monique é colagista. Quem quiser conferir o trabalho dela, ela tem um Instagram, eu vou deixar aqui na tela em algum lugar. Mas por conta da pandemia, né, se você está vendo o meu vídeo no futuro, esse livro foi publicado em maio de 2020, então ele saiu primeiro em edição de e-book. O lançamento foi feito pelo canal da editora, enfim, foi toda uma adaptação aí, um lançamento virtual e a distribuição primeiro em e-book. A gente recebeu primeiro um PDF e depois o livro para Kindle mesmo, que foi onde eu acabei lendo a maior parte. Mas no PDF a gente consegue ver assim, a beleza do livro, ela explora vários tons de verde. Flor de Gume tem essa imagem de uma planta que machuca, né? O gume como uma coisa, gume como gume de faca. Esses contos são bastante atravessados por uma ideia de sofrimento, de trauma mesmo e de superação. Além da questão feminina, da ancestralidade, da relação com as mães e com as avós, os contos trabalham muito também essa ideia da violência doméstica, né? Da violência perpetrada por um pai, em geral, e de traumas ligados ao relacionamento com homens, mas em geral com essa figura paterna. Mas o livro vai falar um pouco também sobre a descoberta da própria sexualidade, sobre amadurecimento. Alguns personagens são resgatados, os contos se relacionam de algum modo, então a gente percebe que alguns contos têm personagens da mesma família, então você é a narração da filha, a narração da mãe, a narração da avó, num determinado momento, então a gente vai acompanhando aí a vida dessas famílias. E a Monique cria imagens muito bonitas, né? Ela cria muito imagens ligadas à paisagem do Pará, seja nessa região mais ribeirinha, seja as regiões mais urbanas. Tem várias metáforas de natureza, metáfora de rio, principalmente na primeira parte, metáforas de rio, de água, e até uma ligação com uma certa mitologia.
por vezes uma mitologia afro e, em outros momentos, uma mitologia que me pareceu mais indígena. E a Monique, mesmo quando está falando de coisas mais violentas, trauma, né, opressão, relacionamentos abusivos, relacionamentos familiares ou amorosos abusivos, ela fala com muita delicadeza, né? Os textos dela são muito poéticos mesmo, ela faz muito através de imagens, tem muita sugestão, nem sempre os textos dela são gráficos, quase nunca são. E tem toda essa beleza imagética e poética, metafórica, que ela maneja muito bem. Para vocês verem um pouco dessa beleza imagética, num conto chamado Suas Sandálias Me Cabem, tem um trecho que é assim: existe uma fúria nas saudades. Os meus pés cabiam nas suas sandálias. Caminhava e corria com elas. Sabia um jeito de não cair. E eu gostei muito dessa imagem das sandálias da saudade que lhe cabem, né? É muito interessante. Uma coisa que eu gosto bastante também no livro é de pensar a solidariedade feminina, seja a solidariedade familiar, como a solidariedade com as mulheres que se conhecem e de como essa percepção é um processo. Então, algumas vezes ela acontece de modo tardio. E eu queria ler um pedacinho que tem a ver com isso. Esquecendo de cuidar de mim, era sério, ebuli. Precisava parir uma nova mulher a que eu deveria ter sempre continuado a alimentar com vigor. Se antes tinha vergonha e um sentimento total de distanciamento ao ver minha mãe nua ou trocando de roupa, agora já me causava curiosidade olhar esses momentos, porque reconhecia nela e nas suas marcas as minhas. Era também o meu corpo ali com proporções diferentes, porque ela era magra, mas tínhamos manchas e marcas parecidas, causadas pelo mesmo algoz. A Monique trata também de um assunto aqui, não de forma direta, mas ele aparece, que é um assunto que eu gosto muito, né, que é o das pessoas idosas, né, eu vi falando isso aqui, que eu gosto de histórias que tematizam pessoas idosas, e ela fala várias vezes de avós, mas tem um momento em que ela fala de um homem, né, e esse homem é o único conto que eu me lembro, assim, de ser narrado por um homem, e ele vai falando do processo de envelhecimento dele, de ficar viúvo. É um conto bem melancólico, né? Esses contos dela têm um pouco esse tom melancólico, nostálgico, mas também amargurado, porque tem muita essa experiência do trauma também. Mas esse em particular, que se chama Ilha do Rato, tem esse homem que fala do seu envelhecimento e fala de um modo bem melancólico e saudoso da sua mulher, fala um pouco da sua filha. E é um conto tão bonito, sabe? E eu queria ler uma frasezinha, assim, a Monique sai com umas frases poéticas muito bonitas, que é desse homem falando da sua mulher. Ele fala assim: esse casco grosso que sempre fui amolecia pouco a pouco contigo, água doce. Em um determinado momento eu me deparei com um conto muito bonito e muito comovente que se chama Um Sorriso que Atravessa o Asfalto e que vai falar exatamente sobre o assassinato de uma pessoa negra. E eu não sei se a Monique conhecia essa pessoa, mas assim, é um conto tão emotivo, assim, ele é tão... E isso é uma coisa importante para ser dita sobre o livro, talvez devesse ter dito isso no início. É que os textos da Monique, eles parecem um álbum de fotos, um álbum de recordações. Os textos dela, tal quais poemas em prosa, e se você não sabe o que é poema em prosa, eu vou deixar o link aqui em algum lugar. Isso é comum nos poemas em prosa. Você não tem só a narração de uma história. Muitas vezes você tem a descrição poética de alguém, um perfil poético, né? Ou a divagação poética sobre um determinado assunto. E em alguns momentos isso acontece em vários dos textos dela. Então os textos têm... O livro ele tem essa coisa meio de álbum de recortes, álbum de fotos, de recordações. Especialmente por ele ter esse olhar subjetivo para memórias. O livro é quase todo esse olhar meio de uma lembrança e de um comentário sobre uma lembrança ou sobre um processo de elaboração. E vários textos aqui são muito bonitos no modo emotivo como as narradoras falam sobre ele. Um deles é esse conto, Um Sorriso que Atravessa o Asfalto, onde uma narradora está falando de um amigo dela que acaba sendo assassinado. E foi pesado ler isso justo agora, numa proximidade tão grande com o assassinato covarde do George Floyd nos Estados Unidos. E aí eu queria ler um trechinho. A moto veio em alta velocidade. Não era o carro prata dessa vez. Ser preto definiu a sentença em segundos.
Um homem encapuzado deu 2 tiros, um na cabeça e outro no peito. O asfalto abriu a boca de Gregório de Matos. A rua encolheu na sua pequenez, recebendo um gigante. Horas mais cedo, um policial havia sido assassinado e os amigos em luto resolveram que o culpado tinha a cara de todos os jovens pretos que o caminho de suas motos cruzasse. Esse, infelizmente, é um acontecimento recorrente em várias regiões do Brasil, né? E ler isso nesse momento foi bem tocante, né? Foi bem triste. Um dos meus contos favoritos chama As Marés Guiadas pela Lua e é um conto da relação de uma menina, de uma moça já adulta, com a sua avó, uma espécie de despedida, e me lembrou muito o relacionamento que eu tinha com uma das minhas avós, a minha avó materna. Foi um conto que me emocionou bastante e eu queria ler um trechinho. Vocês vão ver que tem um pouco essa coisa tanto da beleza imagética, poética, como dessa relação emotiva da narradora com as pessoas de quem ela fala. Antes do enterro terminar, corri para sua casa. Tinha ainda a chave que você me deu, dizendo que era minha sua casa, coisa que mamãe sempre me diz sobre a dela. Mergulhei de costas na cama. O edredom permanecia com seu cheiro. Suas roupas, usadas recentemente, estavam no cabideiro e na estante. Vi seus cremes, brincos de pérolas, suas anotações com caligrafia perfeita como eu desejava que fosse a vida. Revirei o quarto, achei uma caixa de madeira pintada de tinta verde, abri. Você tinha guardado. Como conseguiu guardar por tantos anos? Minha avó, já sinto sua falta. Vovó perdeu a mãe cedo para a malária e o pai foi assassinado por dívida contraída no carteado. Ela foi adotada por 3 irmãs artesãs que nunca se casaram. Com elas aprendeu crochê, ponto cruz e tecelagem. Quando completou 15 anos, ganhou das mães uma caixa cheia de tintas, começou a pintar os primeiros quadros. A tinta a óleo gerou um problema de saúde que se agravou com os anos. Sua respiração era descompassada e foi assim até a velhice. Morreu com apenas 60 anos de idade. Eu tinha o pensamento fixo de que ela nunca iria morrer. Talvez eu fosse embora antes, por um acidente de carro ou vítima da violência. Essa eu conhecia bem. Tive que engolir a ideia de que os mais velhos vão primeiro. Um dia estávamos rindo no restaurante português e semanas depois ela viu um corpo gelado, enrijecido, com a boca roxa e com algodão nas narinas. Abri a gaveta, achei o tarô, segurei forte, chorei. Em vários contos tem cenas assim muito bonitas dessas mulheres juntas, mulheres tocando violão e cantando juntas, a avó pintando e a menina olhando. A Monique pinta de modo muito bonito essa relação familiar e de amizade entre mulheres e amorosa também, porque na verdade também vai ter personagens homossexuais e bissexuais nos textos dela. E foram os meus contos favoritos, né? Esse é um livro, eu diria, que tem muitos contos. Se fosse eu que tivesse editado, ele teria um pouco menos. Eu achei 37 um pouco excessivo. E também porque tem uma questão de que alguns temas se repetem. Em especial da violência doméstica, especialmente na segunda parte do livro. Eu acho que o impacto do livro diminui um pouco. Os textos que são muito bons, eles acabam se perdendo no meio de outros que não são tão bons, mas que são muito parecidos. Esse livro foi editado pela Jaide Arraes, então assim, Jaide, te adoro, você é maravilhosa, mas se eu tivesse editado o livro, teria menos contos. Como vários desses contos falam de violência doméstica, e por mais que eles não sejam gráficos na narração, na descrição das cenas, eles trazem a angústia de quem narra. O livro é um pouco pesado também. Então esse é um livro que é interessante se ler devagar. 2, 3 contos por dia, considerando que eles são curtos, porque pode acontecer do livro te dar uma... Eu precisei em alguns momentos dar uma respirada. Mas apesar dessa questão da quantidade, que eu achei um pouco grande, e da proximidade, às vezes, desses textos com temas mais pesados, a escrita da Monique é muito bonita. Acho que é uma autora que está estreando bem, uma autora promissora, e que eu fico muito feliz de trazer alguém de fora aí do eixo sul-sudeste, que é o mais comum, aqui para um projeto de leitura de autoras brasileiras, tá bom? Então fica a dica, lançamento quentinho. Eu espero que vocês estejam todos bem, em segurança e com saúde. Se cuidem. Beijinhos e até a próxima. Tchau.